Que Deus abençoe você e a sua família. Receba um abraço do canal Vida dos Santos, que hoje vai falar sobre a vida de Beato Charles ou Beato Carlos. Mas qual deles? Então vamos começar falando de Charles o Bom. Charles o Bom, era filho de São Canuto, e você pode conferir essa história de São Canuto aqui depois no final desse vídeo. Charles foi levado por sua mãe para o tribuno de Robert, que é conde de Flanders, e era o seu avô materno. Quando ele cresceu, tornou-se cavaleiro e acompanhou Robert em uma cruzada para a Terra Santa. No retorno, Charles também lutou contra os ingleses junto com seu tio, que se chamava Baldwin. Baldwin sucedeu Roberto, então Baldwin se tornou conde e colocou Charles como herdeiro do trono. Charles estava sempre ligado a Baldwin. O povo passou a ter uma alta consideração pelos modos sábios e benéficos de Charles, como por sua santidade pessoal, que já tinha herdado do seu pai. Na morte de Baldwin em 1119, o povo fez de Charles o rei, e Charles começou a governar com sabedoria, diligência e compaixão. Ele se certificou de que os tempos de trégua eram respeitados e lutavam contra os comerciantes negros que consumiam comida e esperavam vendê-la a preços astronômicos para o povo. Isto encorajou demais a sua ira eterna. E um dia, em 1127, como Charles estava em oração na igreja de San Donatian, e aí então esses negros que estavam lutando aí, que já estavam comercializando muitas coisas em Flanders, acabaram invadindo a igreja, matando Charles, e Charles foi venerado pelo povo. Então por isso que ele é considerado Beato Charles, famoso Beato Charles o Bom. Descendo da Dinamarca para a Áustria, mais ou menos 1.300 quilômetros, e caminhando aí 900 anos à frente, nós temos outro Beato, que nasceu em 1887. Foi o último imperador da Áustria, foi também rei da Hungria, foi rei da Boêmia, região ali da Alemanha, foi rei da Croácia. Ele era filho do arquiduque Otto Francisco e de sua esposa Maria Josefa da Saxônia. Ele reinou todos esses reinos. Ele teve domínio de 1916 a 1918, apenas 2 anos. Foi casada com Zita de Bourbon Parma e deixou aí alguns filhos como Adelaide, Roberto, Félix, Carlos Luiz, Rodolfo, Carlota, Isabel. Vários filhos eles tiveram. Carlos deliberadamente nunca abdicou oficialmente de seus tronos. Ele continuou sendo rei de todo esse império aí, passando o resto de sua vida tentando restaurar a monarquia, né? Porque já estava no final ali, né? Já não tinha mais tantos reinados. As pessoas já estavam começando a se organizar politicamente. Ele morreu aos 34 anos de idade em Portugal, na Ilha da Madeira, onde ele foi enterrado. Ele foi beatificado pela Igreja Católica em 2004, quando o Papa João Paulo II declarou sua morte ter ocorrido em odor de santidade e reconheceu o seu papel como pacificador durante uma época de guerra, porque ele foi dominando, ele foi herdando, na verdade, os reinos, né? Foi herdando de tio, foi herdando de primos, então, e ele foi tentando fazer uma corrente de reinos onde o seu maior objetivo era pacificar estes reinos. Sempre colocou a sua fé acima das suas decisões políticas. Um pouquinho antes de Carlos da Áustria, lá na França, em 1858, nascia um outro Carlos, ou Charles, não sei porque o pessoal fica traduzindo Charles para Carlos, ou ele é Charles ou é Carlos.
E nascia o nosso querido Charles de Foucauld, um homem que, de nobre família, teve uma tradição militar. Aos 12 anos já morava com o avô, pois já era órfão. Aos 16 anos ele foi estudar na carreira militar, se tornou subtenente do exército francês e em 1883 ele deixa o exército. Dentro do exército ele sempre foi um militar exemplar. Quando ele deixa o exército, ele viaja para o Marrocos, na África. Ele já conhecia a Argélia como oficial francês, então ele se disfarça de um rabino e, vivendo no meio das comunidades judaicas, ele organiza mapas e esboço dos lugares por onde passava. Esse trabalho lhe conferiu uma medalha de ouro oferecida pela Sociedade Francesa de Geografia. Desde a sua saída do exército, ele começou uma mudança de vida, com grande apoio dos parentes e de seu conselheiro espiritual. Ele retornou à fé cristã, que o arrebatou de vez em 1890. Charles decidiu viver apenas para servir a Deus. Ingressou como noviço no mosteiro trapista de Nossa Senhora das Neves, onde ficou por alguns anos. Mas a mesa farta e a disciplina pouco rígida, como ele próprio concluiu, não produzia monges tão pobres quanto o Senhor Jesus. Decidiu procurar um estilo de vida que se assemelhasse à humildade de Jesus. Abandonou o mosteiro e foi à Terra Santa. Lá, sentiu-se mais próximo de Jesus. Adotou a vida de pobreza total. Foi aceito no mosteiro das Irmãs Clarissas de Nazaré, trabalhando nos serviços gerais. Em 1900, retornou a Paris e completou os estudos no mosteiro de Nossa Senhora das Neves. Recebeu a ordenação sacerdotal e voltou à África, mas agora com uma nova missão: levar os ensinamentos de Cristo àqueles povos que não o conheciam. Padre Carlos desembarcou em Argel, capital da Argélia, em 1901, e rumou para o sul, bem próximo dos muçulmanos. Em pouco tempo, tornou-se um verdadeiro eremita e muito querido pela população local. Em 1912, estourou a guerra entre Turquia e a Itália, e a tensão entre as tribos, ali na região que ele estava, aumentava. Embora a sua vida de eremita, né, o eremitério onde ele estava, parecesse uma fortaleza, o lugar que ele estava parecia uma fortaleza, porque era com pedras e tal, não foi o suficiente para protegê-lo. No dia 1º de dezembro de 1916, ele foi brutalmente assassinado com um tiro na cabeça por um adolescente de 15 anos durante uma tentativa de sequestro e roubo naquele local. O exemplo de Charles de Foucauld jamais foi esquecido. Em 1933, seus seguidores fundaram a União dos Irmãozinhos de Jesus, em homenagem a Charles. Mais tarde, em 1939, uma congregação feminina foi fundada com o mesmo nome. Ambas adotaram o estilo de vida que ele sugeria, né, que era viver como eremitas aí. A obra continuou a florescer e atingiu o alvorecer do terceiro milênio, com mais de 10 famílias de religiosos e leigos que seguem o seu carisma, espalhados em missões em todos os continentes, especialmente no continente africano. A Santa Sé considerou venerável Charles de Foucauld em 2001 e em 13 de novembro de 2005 o Papa João Paulo II o declarou bem-aventurado. Que a história desses homens possa servir de inspiração para a sua santidade. Beato Charles, Beato Carlos, tanto faz. O importante é que existiu Charles o Bom, existiu Carlos da Áustria, existiu Charles de Foucauld, homens que deram a sua vida a Cristo. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e vai aparecer outros vídeos que tem a ver com esse assunto. Então continue aumentando o seu conhecimento, pois, como eu sempre digo, a gente só ama aquilo que a gente conhece. E para amar a santidade, precisamos conhecer a vida dos santos. Um grande abraço e que Deus te abençoe.